Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Seminário Teológico Ebenezer. Uma vez mais, sempre um grande prazer em receber você aqui nesse ambiente tão especial que é o nosso canal. Hoje, num vídeo um pouco mais direto, quero falar com vocês sobre um assunto muito importante que traz consigo uma revelação muito forte ao nosso coração. Eu quero falar hoje sobre o texto que o fogo arderá continuamente no altar e nunca se apagará. Isso que você vê aqui é a nossa réplica, que nós temos aqui o tabernáculo, a réplica do tabernáculo. Isso aqui é a réplica do altar de holocausto ou altar de sacrifício, né? Tirar o fogo para vocês verem aqui em cima. Tem vídeo dele aqui no canal. Olha que lindo que é essa peça. E eu quero estar falando sobre ela hoje com você. Então, o texto de Levítico, capítulo 6, vai dizer que o fogo arderá continuamente no altar e nunca se apagará. Nós sabemos que no tabernáculo de Moisés também tinha outro altar. Também tem um vídeo aqui no nosso canal, isso vai focar, focou, que é o altar de sacrifício. Esse aqui é o altar de incenso, perdão. Olha como que ele era. Esse aqui é o altar de incenso. E esse altar também recebia não o fogo, mas as brasas do altar que ficava no átrio. Então o sacerdote vinha no átrio, ele acendia o fogo no átrio. Levítico 16 fala sobre isso. Pegava as brasas desse altar, entrava para dentro do segundo véu, ok? Que é o lugar santo, e do primeiro véu, perdão, rompia o primeiro véu, tá? Corrigindo aqui, e entrava para o lugar santo, que é o segundo véu, é o Santíssimo Lugar. E diante do segundo véu, ele pegava as brasas do altar primário, que é o altar de sacrifício, e ele colocava no altar de incenso. E com o incenso, ele preenchia todo o lugar santo de uma nuvem de uma fumaça de incenso. E com o incensário móvel, ele está aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, que ele é bem pequenininho. Eu vou tentar colocar aqui na frente dessa caixinha aqui do meu microfone, ver se vocês conseguem ver. Aí, ó, tá vendo? Isso aqui é um altarzinho de incenso móvel, né? Só para você ter uma ideia de como que ele era. É mais ou menos aquele incensário que os padres usam, só para você ter uma ideia. E com a sua mão, ele pegava agora o incenso desse altar. Então, olha o movimento das brasas. A brasa saía do altar de sacrifício para o altar de incenso local. E do altar de incenso local, as brasas passavam para o altar de incenso móvel. E com a mão, ele punha para dentro do véu e balançava assim, e a tampinha levantando e a fumaça saindo, e todo o lugar santíssimo também ele preenchia com essa fumaça, essa nuvem, porque se ele entrasse diante da arca sem nuvem, ele morreria. E o incenso trazia um aroma, um cheiro no lugar santo e no santíssimo, porque Moisés escreveu dizendo que o cheiro da carne humana não poderia ser sentido dentro do ambiente santíssimo. Isso é muito lindo porque hoje muitas pessoas estão cultuando e o cheiro do incenso não é suficiente para cobrir o cheiro da carnalidade. Então, Moisés escreveu um versículo maravilhoso e disse que o fogo deveria arder sobre esse altar, que nunca deveria se apagar. É claro que há muitos fatores para se estudar sobre esse altar, mas eu quero falar um pouco sobre o aspecto do fogo, que por mais de 890 anos, o fogo ardeu nesse altar, que era coberto, né, por um bronze, que é chamado latão, mas é o bronze assalacado, que é o preparado, o polido, e esse altar suportou mais de 890 anos de fogo intenso constantemente sobre ele. E um dos aspectos mais lindos desse texto é que Moisés enfatizou o fogo, né? E ele disse que o fogo deveria arder sobre o altar e não poderia se apagar. Eu já vi pessoas escrevendo, até tem muita igreja, desculpa aqui a expressão, vou ter que dizer, tem muita igreja, congregação, denominações, que tem lá aquele altar lindo de madeira, forrado, bonito, trabalhado, e colocaram esse texto, o fogo arderá no altar, e colocaram um candeeiro. Candeeiro não é altar. Eles deveriam colocar esse versículo lá, pode colocar, mas coloca a imagem do altar de sacrifício, porque é no altar que o fogo arde, não é no candeeiro. O candeeiro tinha que apagar o fogo dele.
Os levitas entravam e acendiam com seus espevitadores as 7 lâmpadas às 18 horas. E quando era às 6 da manhã, eles vinham com os apagadores e apagava. Então quer dizer que no candeeiro o fogo não ardia continuamente. No altar de incenso o fogo não ardia continuamente. Mas no altar de sacrifício, meu Deus, que coisa linda isso aqui, o fogo deveria arder continuamente, não poderia se apagar. Você pode ver que lá nos dias de Davi, Salomão, houve um grupo que trazia água para a bacia, que também está aqui, água para a bacia, não podia faltar água para a bacia, e traziam lenha para o altar. Por que razão? Porque o fogo não apaga. Então vocês imaginam quão grande era o trabalho para trazer lenha constantemente, porque não poderiam deixar o fogo apagar desse altar. E qual mensagem? Qual mensagem? Corações que se apagaram. O altar de sacrifício, você estudou um pouquinho, você vai saber que ele representa a cruz de Cristo, a grelha e as laterais. A grelha entrava por baixo, que sustentava os laterais. E na grelha ia as varas, que eram colocadas nessas 4 argolas, que você consegue, não sei se está para ver aí, era colocado nas 4 argolas que estão aqui para transportar, só que as argolas eram embaixo, porque era na grelha. Essa lateral aqui era solta dessa parte de baixo. A parte de baixo que entrava era só, pensa uma caixa sem superfície, sem um fundo. Então essa parte que vocês estão vendo aqui entrava por baixo e saía essa imagem aqui em cima, tá vendo? Essa grelha que está aqui em cima e colocava o sacrifício. Então a lateral é a cruz do Calvário e a grelha é os ombros de Cristo para cumprir que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Para se cumprir, o principado estará sobre os seus ombros. Então Cristo é a grelha, a cruz são as laterais, os 4 lados do altar, norte, sul, leste, oeste, as 4 pontas da cruz. Então, se esse altar representa a cruz de Cristo, o fogo não pode parar. Quantas igrejas pararam de abastecer o altar com lenha? Quantos ministérios pararam de abastecer o altar com a lenha? E a ordem é que o fogo não pode apagar sobre os altares. Então que nós vamos ver grupos que o fogo se apagou, denominações que o grupo se apagou, ministérios que o fogo se apagou e corações que o fogo se apagou. Eu te pergunto a você que me ouve agora, ainda existe ou ainda está presente em você uma chama que arde quando fala sobre Cristo? E eu pulo agora para Salmo 45, onde diz Davi, o meu coração ferve com as palavras do grande rei. Olha que coisa linda, porque o coração de Davi estava aceso na presença. Havia fogo no altar pessoal de Davi, havia fogo do evangelho na presença dele. Ele disse categoricamente, o meu coração ferve com as palavras do grande rei. Isso é um coração aceso, em que não precisa de muita coisa, não basta Jesus presente e aquela língua já vem, aquela presença já vem, aquela unção já vem. Por que razão? Porque um altar que o fogo não se apaga é um altar que está constantemente na presença de Deus. Então cuidado com os bombardeios do mundo. Você que é líder, cuidado com o bombardeio do pecado, porque o diabo não quer destruir seu altar, ele só quer tirar o combustível para que o fogo se apague. O que adianta uma pessoa estar na igreja se o fogo se apagou? É isso que o diabo quer fazer, trabalhar com um espírito de confusão. Tem pessoas que o diabo nunca vai tirar da igreja, ele vai trabalhar para essa pessoa permanecer na igreja, mas vai apagar o fogo do evangelho. Vai apagar aquela chama que ardia, que fazia você ir cultuar, que fazia você, aleluia, buscar a presença, que fazia você falar em línguas, você levantar e você orar, você jejuar, buscar a palavra. Não adianta você ser um altar se você está apagado. Não adianta você ser um altar e dizer, quando o fogo queimava em mim, quando o sacrifício era colocado na minha grelha, quando eu era transportado em chamas, porque o altar era a única peça que era transportada ativa. A arca era coberta, a mesa era coberta, o candeeiro era coberto, mas o altar era transportado pelos ombros coachetas em fogo. Eles transportaram o altar durante todo o tempo da sua trajetória em fogo. Glória, vem aqui.
Cadê minha gatinha? Deixa eu mostrar pra você minha gatinha. Tá fazendo barulho aqui enquanto tô dando aula. Olha aqui, essa aqui é a minha Glória. Olha lá. Olha que chata melancólica. Fazendo barulho enquanto eu tô gravando aula. Pessoal, vamos lá. O altar era transportado aceso. E os ombros dos coatitas eram colocados sobre esses varais, né? Colocava aqui para transportar o altar. E o fogo não poderia ser apagado. Isso prova que não importa qual movimento ministerial profético você viverá, não deixe que ninguém tire o combustível de Cristo do seu coração. Meu Deus, isso é coisa linda. E agora eu finalizo essa breve palavra com o capítulo 24 de Lucas. Vai dizer que Jesus apareceu como um forasteiro e ali estavam 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus se aproxima, Jesus fala com eles, se comunica com eles, prega para eles. E o texto vai dizer que, chegando eles numa casa, despediram-se e Jesus, com roupa de forasteiro, fez que ia adiante. Jesus quer entrar na sua casa, mas ele não vai pedir, ele vai demonstrar. E ele quer que você o convide para o seu casamento, para a sua casa, para os seus projetos. E os discípulos disseram: ei, já é tarde, pouse conosco. E Jesus sabia que eles eram um altar, mas que o fogo estava se apagando. E Jesus entrou naquela casa com eles. E quando entrou, o texto diz que havia uma mesa. E sobre a mesa havia um pão, meus irmãos. E o texto diz que Jesus, pegando o pão, ele levantou o pão e partiu. Naquele momento, os olhos dos discípulos se abriram. E muitas pessoas já vi falando que se abriram porque Jesus partiu o pão. Claro, o partir do pão abre muitas dimensões espirituais. Mas há uma diferença, que quando Jesus levanta o pão, que ele parte o pão, eles viram as marcas e disseram: é ele. Jesus some, pum, daquela mesa, ficando só os 2 discípulos. Então, foi dito uma das palavras que marcou o evangelho dentro do aspecto do fogo. E disseram: nosso coração não arde mais enquanto o mestre fala. Que mensagem? Corações que se apagaram. Altares que perderam o seu fogo. Olha a frase que eles disseram. Ele andou conosco. Ele pregou para nós. Ele entrou conosco. Sentou na mesa. Partiu o pão. E o nosso coração não ardeu em todo esse trajeto? Meus amados, tem pessoas que o coração se apagou faz tempo. Mas deixo eu hoje para você essa mensagem. Jesus ainda tem uma marca de um sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. E a única mensagem que pode restaurar um altar que se apagou, que pode restaurar um coração que se apagou, é a mensagem da cruz. Porque o fogo não tem que estar em outro lugar, a não ser o altar que representa. Com isso, finalizo hoje minha palavra. Se o seu coração se apagou, Jesus tem marcas para restaurar você. Não perca a visão do ministério. Não perca a visão da sua chamada. Não deixa Satanás te confundir, apagar o fogo do evangelho que Jesus acendeu em você. Porque o texto disse que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Deus abençoe.